Bem-vindos, senhoras e senhores, ao nosso canal. E hoje nós vamos falar de fute. Nada melhor do que falar de Brasileirão numa segunda-feira, né? Porque todo mundo tá vendo que o negócio tá pegando fogo. E hoje eu vou falar primeiro da Série A, depois em outro vídeo nós vamos falar da Série B. E também nós vamos fazer um vídeo ainda hoje falando sobre a convocação da seleção. Eu tenho aqui a tabela do Brasileirão e, assim, deu óbvio, né? Nós estamos aqui falando que o Palmeiras jogou contra o Juventude, que no momento é o penúltimo colocado do Brasileirão, e o Flamengo, que jogou contra o Sport, que é o último colocado do Brasileirão. Qual é o óbvio? Os dois vencerem. Por mais que o Palmeiras foi com uma escalação alternativa. E assim, eu tava aqui refletindo, você palmeirense, quem te viu, quem te vê, hein? Você falando que hoje o Palmeiras está na final da Libertadores e está sendo líder do Brasileirão com um time misto. Você que já viu o seu Palmeiras, eu particularmente, assim, não sou palmeirense, mas eu acompanho futebol desde 2011. Então, já vi Palmeiras ir para a Série B, já vi Palmeiras flertando com rebaixamento várias vezes, e daí para cá, desde 2016, a gente vê o Palmeiras nas cabeças o tempo todo. Então, né, como as coisas mudam. Flamenguista, então, nem se fala, né? Flamenguista não chegou a ser rebaixado, mas flamenguista sofrer com o Flamengo até 2019, meu amigo, era brincadeira. E hoje estão aí disputando título atrás de título, os dois brigando nas cabeças. Quem viu vocês, quem vê vocês agora, hein? Mas enfim. Tem aqui a tabela do Brasileirão e eu vi que tenho observado uma coisa. Eu, particularmente, ainda tinha esperança de ver o Mirassol repetir a história do Leicester. Mas depois do empate de ontem contra o Botafogo, acho que é impossível. Pela tabela já era impossível, porque a gente sabe que o título vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. Tem ali o Cruzeiro correndo por fora, mas assim, né? A gente sabe que vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. E temos também a questão da Libertadores. E aí eu vou aqui falar algumas coisinhas interessantes sobre essa questão dos dois estarem na Libertadores. Primeiro, nós sabemos que os 4 primeiros serão classificados diretamente para a fase de grupo da Libertadores, que seriam no momento Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. Só que esse G4 vai se tornar um G5. Por quê? Porque Palmeiras e Flamengo estão disputando a Libertadores. E como a gente sabe que o campeão vai diretamente, então provavelmente, aliás, obviamente, vai se abrir uma vaga para o quinto lugar, que no momento seria para o Bahia. A gente não sabe quem vai terminar, mas no momento quem está terminando é o Bahia. E vai herdar essa quinta vaga direta na fase de grupo, por conta do campeão da Libertadores ser o brasileiro. E ainda há uma possibilidade desse G5 se tornar G6, que seria o Cruzeiro sendo campeão da Copa do Brasil. Se isso acontecer, então vai se abrir mais uma vaga. E aí, no caso que é o G5 do Brasileirão, se tornaria um G6. Nisso também, o 13º e o 14º do Brasileirão herdaria a vaga direta na... direta não, né? Herdaria uma vaga na Conmebol Sul-Americana. Então, ou seja, muitas vagas podem ser abertas através disso aí. Claro que a gente sabe que o campeão da Libertadores, desculpa, será um brasileiro, mas a gente não sabe quem vai ser o campeão da Copa do Brasil. Pode ser o Cruzeiro, pode ser o Vasco, enfim, ainda tem algumas vagas em aberto aí. Inclusive pode ser o Corinthians também, enfim, tem outros times ainda disputando. Uma outra coisa também que é preciso destacar: a Libertadores, desde 2021, sempre, desde 2021, assim, com exceção de 2023, sempre é decidida por brasileiros. Porque em 2023 foi decidida por Fluminense e Boca Juniors. Mas de 2021 era Flamengo e Palmeiras. 2022, Flamengo e Atlético Paranaense. Aí 2023, Fluminense e Boca Juniors. Em 2024 foi Botafogo e Atlético Mineiro. E agora 2025, Flamengo e Palmeiras novamente. Cara, os brasileiros estão com tudo. Cara, nós que, assim, eu de 2011 pra lá, a gente via brasileiro sendo campeão da Libertadores, assim, na marra. A gente viu, eu não cheguei a ver o título do Santos, eu vi só o título do Corinthians em 2012. Vi o título com muito sofrimento do Galo em 2013. E aí daí pra frente a gente só viu o Grêmio em 2017. E aí foi quando começou o negócio a melhorar pro lado do Brasil. Mas assim, até 2017 era um negócio assim meio ocasional. De 2017 para lá, aí a dominância só nossa, né? Quem diria que isso iria acontecer? E o pessoal que dizia que o futebol brasileiro acabou, não é mais como em 2000, não é mais como não sei o quê. E agora nós estamos vendo aí os brasileiros dominando a Libertadores. Quem sabe um dia a gente veja os brasileiros dominando o Mundial. Por que não?
Não é impossível acreditar. A gente tem visto muita mudança no futebol brasileiro, então dá para acreditar nesse tipo de coisa. Cara, é impressionante você ver a dominância dos brasileiros na Libertadores. Que continue assim, tá? Não tô achando ruim, que continue assim. Que Deus abençoe os brasileiros. Outra coisa que a gente precisa falar aqui sobre o Brasileirão é sobre a famosa zona da degola. Cara, assim, a gente faz as contas mágicas do famoso 45 para escapar. No momento, quem está livre do rebaixamento são só os 7, vamos botar o oitavo aqui, o São Paulo, porque está com 44, então assim, nós temos ainda 7 rodadas para terminar o Brasileirão, muito provavelmente ele vai conseguir mais um ponto. Então, considerando aqui, os 7 primeiros estão escapando, considerando esses 45, né? Os 7, os 8 primeiros. Agora, cara, o Santos está numa situação meio preocupante, cara, porque voltou o Neymar, mas eles empataram com o Fortaleza, que era um confronto direto, em casa. Empataram assim. E empataram, se você viu o jogo, ou se viu os melhores momentos, você sabe que empatou na marra. Né? Na marra, assim, mas muito sofrimento. E assim, o Santos ainda vai jogar com o Palmeiras. O Santos ainda tem jogos decisivos. O Santos ainda tem clássico. O Santos ainda tem muito jogo difícil. Então é muito difícil acreditar que o Santos vai chegar aos 45. Jorge Igor, se eu não me engano, gravou um vídeo falando sobre isso. Então é muito mais provável acreditar que os outros rivais não vão conseguir chegar à pontuação do Santos. E assim, hoje nós temos, por exemplo, o Vitória. O Vitória, que é o último da zona do rebaixamento, está com 31. O Santos está com 33. Ou seja, uma vitória e uma derrota. Uma vitória do Vitória, é um trocadilho. Uma vitória do Vitória com uma derrota do Santos pode embolar tudo isso aí. Então o negócio está ficando estreito pro lado do Santos. E assim, não só o Santos, né? Nós temos aí ainda, um pouquinho mais distante, Internacional e Bragantino, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense está na Série B. Atlético Mineiro que está com 37, então, né, tá meio embolada essa briga aí. E os times que estão disputando ali para não cair, tem que tomar cuidado. O que seria ruim, péssimo, para todo mundo é ruim cair para a Série B, mas para um time, por exemplo, como o Santos, cair novamente, ele veio o ano passado, o ano atrasado estava, o ano passado estava na Série B, veio esse ano, aí cair novamente, cara, seria um desastre, principalmente pelo fato de ter uma estrela como o Neymar no time. Não que é ruim pro Neymar, claro, é ruim pro Neymar, mas não só pelo Neymar, mas por ter uma estrela no time, por ter tido montado um planejamento, enfim, e tá acontecendo isso aí agora. Mas enfim, as últimas rodadas do Brasileirão serão decisivas. A gente sabe que não tem mais confronto direto entre Palmeiras e Flamengo. A gente sabe que isso aí já acabou. E assim, só para completar o vídeo, eu acho que tem alguma possibilidade de nós vermos, por exemplo, um campeão duplo ser campeão da Libertadores e do Brasileirão? Tem. Os dois estão disputando tanto o Brasileirão quanto a Libertadores. Agora, para mim, a obrigação de ser campeão da Libertadores é do Flamengo. Por quê? Porque já teve uma final entre os dois e a final deu Flamengo. Aliás, deu Palmeiras. Então, por esse motivo, é meio que obrigatório o Flamengo correr atrás do prejuízo e tentar ganhar essa final de Libertadores de qualquer maneira do Palmeiras. Por outro lado, a obrigação de ser campeão do Campeonato Brasileiro é do Palmeiras. Por quê? Porque ele está na liderança. Então, em tese, os outros times que estão atrás, Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, esses times têm que torcer por tropeço do Palmeiras, porque o Palmeiras está na liderança. Então, é muito mais provável a gente ver o Flamengo campeão da Libertadores, não vou dizer mais provável, mas eles têm um elenco melhor, estão vivendo um momento melhor na Libertadores, o Palmeiras tem que fazer aquela virada mágica, mas assim, o Flamengo está vivendo um momento mais tranquilo. Honestamente, para te falar assim, flamenguista, o Flamengo não me convenceu ainda, para vou ser honesto para você. Vive assim aquela instabilidade e eu não sei se você que é flamenguista pensa a mesma coisa. Se pensa, comenta aqui. Mas eu acho que o Flamengo não me convenceu ainda. O Palmeiras, por outro lado, o Palmeiras do Abel, já tem mais cancha, cara. Já tem mais assim aquele negócio de, sabe, aquelas viradas, Então, sabe, é mais confiável para mim acreditar no Palmeiras do que no Flamengo. No momento, apesar do elenco do Flamengo, para mim, ser melhor. Quando os caras falam que o elenco do Flamengo alternativo.
entra com Jorginho, entra com Carrascal, que infelizmente se lesionou, entra, aí tem Bruno Henrique, que tá na reserva. Cara, isso é um elenco reserva dos caras. Você já parou para pensar que houve um período aí que o elenco do seu time tinha Márcio Araújo, Coelhar, Mancoejo, esses caras como titular, e você não tinha reserva à altura do que você tem hoje, né? Que, como as coisas mudam. Mas para mim é a obrigação do Flamengo ser campeão da Libertadores, correr atrás disso, e a obrigação é do Palmeiras. Se o Palmeiras perder, vai ser um fracasso. Se o Palmeiras perder, o Brasileirão. Se o Flamengo. Aí é assim, na Libertadores está mais equilibrado. Mas assim, né? Vai ser feio pro Palmeiras, pro Flamengo. Aliás, vai ser feio pro Flamengo perder a Libertadores de novo para o Palmeiras. O que você acha disso? Você acha que a Libertadores vai ficar com o Palmeiras? Vai ficar com o Flamengo? Comenta aqui. Você torce para algum desses dois times? Você acha que teu time vai escapar da zona de rebaixamento? Comenta aqui. E se você curte futebol, segue nós. Eu ia falar segue nós, porque tem as outras aí. Mas acaba que eu vou fazer alguns cortes aqui. Enfim, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, enfim, em tudo que é lugar que você puder. Valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo.